é fundamental para a compreensão de qual instrumento processual deve ser manuseado para obtenção da liberdade do acusado réu. Isso aí eu já tinha alertado antes os senhores, as senhoras e as senhoritas. Se você não compreender qual é o instrumento adequado para aquele tipo de prisão que foi decretada para o acusado, para o réu, a possibilidade de você fracassar no seu pedido é imensa. Então, atenção a esse detalhe. Nós analisaremos agora cada uma das modalidades de prisão provisória e os pedidos de liberdade cabíveis em cada situação. Vamos lá? Primeiro tipo de modalidade de prisão que nós temos é a prisão em flagrante. A prisão em flagrante trata-se de modalidade de prisão processual expressamente prevista no artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal e regulamentada nos artigos 301 a 310 do Código de Processo Penal. Estabelece o artigo 301 do Código de Processo Penal, artigo 301. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão, prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, aqui, senhores, aqui, senhoras, aqui, senhoritas, nós temos uma distinção. Qualquer pessoa do povo poderá, ou seja, é facultativo a você que não tem obrigação de lei efetuar a prisão, né? Lógico, se você tiver condições físicas para isso, efetuar a prisão de uma pessoa que esteja cometendo um crime. Por outro lado, as autoridades policiais e os seus agentes deverão, ou seja, para quem é agente policial, não existe essa de folga, a pessoa é policial 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, alguns um pouco menos, né, 28 ou 29, outros um pouco mais, 31, mas é o tempo todo policial. Não tem jeito. Se ele vê alguém cometendo um crime e ele não agir no sentido de prender essa pessoa, ele está prevaricando, ele está cometendo um crime, né? O flagrante para o particular, para o administrado, para aquele que não tem responsabilidade policial, ele é facultativo, mas para os agentes da lei, ele é obrigatório. Isso vem estabelecido no artigo 301 do Código de Processo Penal. Olha lá o artigo 302 do Código de Processo Penal, ele traz para nós quais são as situações, quais são as hipóteses em que nós temos a caracterização da prisão em flagrante. Então diz lá o artigo 302, considera-se em flagrante delito quem, inciso 1º, está cometendo a infração penal, ou seja, está com a mão na massa. Inciso 2º, acaba de cometê-la, quer dizer, não está praticando, mas está acabando de deixar o local do crime. Inciso 3º, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Inciso 4º, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Então, o artigo 302 traz para os senhores, para as senhoras, para as senhoritas, as hipóteses, as situações básicas em que é considerado o flagrante. Você tem também aí o flagrante retardado, que está previsto aí em lei especial, que é aquele onde, mesmo havendo cometimento do crime, a autoridade policial, o agente policial não efetua a prisão. Por quê? Porque ele acompanha todo o desenrolar da ação criminosa para efetuar a prisão, segundo o entendimento dele, no melhor momento para o flagrante, no momento em que ele vai conseguir não só efetuar a prisão daquele agente criminoso, mas também dos produtos do crime, vai conseguir fazer a apreensão dos produtos do crime, ou vai prender outras pessoas que estão relacionadas àquela prática criminosa, ou ainda o mandante da prática criminosa. Ou seja,
do ponto de vista técnico, o melhor momento para a efetivação da prisão em flagrante. Evidentemente que para esse tipo de flagrante você precisa aí de uma autorização judicial, né? Precisa de todo o acompanhamento, comprovação de todo o acompanhamento do desenvolvimento da ação criminosa, enfim. Detalhes que no momento, para o tema que nós nos propomos discutir e tratar neste curso, não nos é relevante. E ainda você tem aí aquilo que estabelece o artigo 303 do Código de Processo Penal. Olha lá, nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Então é por isso que muitas vezes você assiste aí o jornal, assiste aí o noticiário e você tem aí a seguinte notícia: foram presos hoje, depois de 30 dias, em flagrante, os sequestradores do empresário tal. O cativeiro foi encontrado em tal lugar e todos os agentes criminosos foram presos. Por quê? 30 dias depois do sequestro ainda está em flagrante? Sim, porque o sequestro é um crime permanente. Falando bonito, né, o momento consumativo se protrai no tempo, ou seja, o momento consumativo ele se prolonga no tempo. Então, enquanto perdura a ação criminosa, o crime está constantemente se consumando. Então, é por isso que nas situações de sequestro, que todas as situações de crimes que envolvam sequestro, você tem aí a prisão em flagrante mesmo, aí tendo passado 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias. Por quê? Porque esse crime ele está aí constantemente se consumando, ok? Então, vamos analisar aí as hipóteses que caracterizam o flagrante delito. Quais são as hipóteses que caracterizam o flagrante delito? Vamos lá. Inciso 1º. Considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal. É aquilo que nós classificamos doutrinariamente como flagrante próprio ou real. Trata-se de situação em que o sujeito é visto durante a realização dos atos executórios da infração penal ou colaborando para a sua concretização. Assim, pode ser preso em flagrante, por exemplo, aquele que for visto efetuando os disparos contra a vítima do homicídio ou apontando a arma para a vítima do roubo. Então, são hipóteses que nós temos aí do inciso 1º, do chamado flagrante próprio ou real. O inciso 2º traz para nós que considera-se em flagrante delito quem acaba de cometer a infração penal. Acabou de cometer o crime. É aquilo que nós chamamos de flagrante próprio ou real também, né? Só que é uma hipótese diferenciada daquela em que no inciso 1º ele ainda está cometendo. Aqui ele acabou de cometer a infração. Então é a hipótese em que o sujeito é encontrado ainda no local dos fatos, imediatamente após encerrar os atos de execução do delito. É o que ocorre quando vizinhos acionam a polícia por ouvir disparos dentro de uma residência e os policiais lá chegando encontram a vítima morta e o homicida ao lado. Nós temos ainda a hipótese do inciso 3º do artigo 302 do CPP, que é aquilo que nós chamamos de flagrante impróprio ou quase flagrante. Então, estabelece lá o artigo 302, inciso 3º do Código de Processo Penal. Considera-se em flagrante delito quem é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Premissa dessa modalidade de prisão em flagrante é que o agente já tenha deixado o local do crime, senão você cai lá na hipótese do inciso 2º, após a realização de atos executórios e que seja perseguido. Né? Ele tem que ser perseguido por qualquer pessoa. Pode ser um agente policial, pode ser uma testemunha, pode ser um parente da vítima, enfim, alguém tem que perseguir
o agente. A lei esclarece ainda que tal perseguição pode se dar por parte da autoridade